A presença das igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, foram importantes para o desenvolvimento do bairro do Alvorada. E assim, o bairro foi se desenvolvendo, foi crescendo, aquela invasão foi ganhando corpo, né? Foram chegando as igrejas católicas, foram chegando as igrejas evangélicas, foram chegando cada vez mais pessoas para aumentar o bairro. Aqui chegando em 74, lembro muito bem, e as boas recordações que tenho, é que o Alvorada era um pouco dividido também, porque aqui quando cheguei, uma parte chamava Alvorada e outra Cidade das Palhas, porque fomos morar no Alvorada 3. Já existia Alvorada 1, Alvorada 2 e Alvorada 3. Também de uma invasão assim surgida. E a presença das igrejas já era totalmente manifesta naquele bairro, porque nós tínhamos a presença dos salesianos, que com os seus padres, seminaristas, já estavam atuando, também com algumas outras congregações evangélicas. E eu que sou fruto também dessa evangelização dos salesianos, que naquela época, nós, enquanto criança, brincávamos com os oratórios, e assim fazíamos aquela interação entre as comunidades, dentro do Alvorada. Lembro também muito bem que nós éramos trazidos aqui para o Promenor Dom Bosco, naquela época já existente. Nós íamos brincar com os outros, do qual também sou um dos filhos do Promenor, porque participei das oficinas de picolé, naquela época, as cooperativas. E também perpassando durante todos esses anos, né, e pela experiência. Posteriormente, houve um pedido de várias igrejas para construir seus locais. E nós dimos a umas 15 igrejas. A Igreja Católica recebeu 3 terrenos, no Alvorada 1, 2 e 3. Alvorada, acabamos de ouvir comentários da cidade flutuante, passado, os moradores vieram ser transferidos para cá. Eu, como pastor, moro na Alvorada, agradeço muito ao doutor César e o coronel Teixeira, já falecido, que fez doação de 2 terrenos, um para mim e outro para fazer uma igreja. E a primeira igreja que foi estabelecida na Alvorada, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Depois, os nossos irmãos católicos estão agora cheios de igrejas no bairro da Alvorada. Que beleza! Quero lembrar também que o Alvorada hoje é um bairro só, mas ainda existe na cabeça das pessoas essa divisão, né, geográfica na mente de cada um. Mas, na verdade, o Alvorada, através de uma lei de 1995, não recordo agora o número da lei, ele unificou-se, né, e tornou-se um bairro só. Volto a lembrar também que, muito antes de ser chamado de Cidade das Palhas, né, e de ser chamado também de Terra Prometida, o Alvorada chegou a ser chamado também de Cidade Satélite, tá? Cidade Satélite, depois Planalto e, por final, bairro do Alvorada. Vim morar aqui quando ainda não era Alvorada o nome, e sim Cidade das Palhas. Aqui não tinha quase casa na rua principal, era uma subida ainda, barro puro, barro puro. Não tinha nada, você quando queria comprar qualquer coisa de mercado, de não sei o que mais, tinha que andar mais para distante. E aí, faltava um nome para o bairro. Como fazer? Qual nome seria dado ao bairro, né? Ao primeiro momento, a Igreja Católica lança, né, um primeiro nome, através de uma missa ao ar livre, né? Conta-se que choveu e pingos daquela chuva caíram na imagem de um santo. E o padre vislumbrou aquela situação toda, né? Achou aquilo uma coisa de Deus e propôs a ideia de um nome de Terra Prometida, né?
Foi um nome até bonito. Entretanto, não foi um nome que pegou. Assim, a população não teve o costume de chamar. Não teve o costume de chamar. E vários outros nomes apareciam todos os dias. Mas, por ser trabalhador de Brasília e vislumbrar toda aquela coisa bonita de Brasília, o índio viu no nome do Planalto, aquelas estruturas maravilhosas, um nome que ele achou que cairia bem ali no bairro e colocou Bairro do Alvorada. É evidente que outros nomes surgiram, mas foi o nome que a população gostou e até hoje se tornou o nome principal do bairro. Houve Cidade das Palhas, que por muito tempo perdurou, mas não pegou. O que pegou realmente foi o Bairro do Alvorada. Uma coisa interessante que é bom lembrar é o nome do bairro que tinha o nome de Bairro das Palhas. Por que Bairro das Palhas? Porque quando nós dávamos o terreno a essas pessoas, dávamos um prazo de 2 meses para começar a construir. Mas muita gente dizia de que negócio de tijolo, madeira, demorava. Mas como quiera que uma pessoa que está em necessidade pode fazer qualquer coisa rápida, então nós falamos para eles fazer um rabo de jacu. O que é rabo de jacu? Rabo de jacu no mato é aquela construção rápida que se faz com 3 paus e se coloca simetricamente e se cobre com palhas. E a gente se defende da chuva ou do sol. Então muita gente fez isso. De aí que esse nome de Cidade das Palhas. Muito obrigado, Alvorada, porque eu te conheci chamado Cidade das Palhas. Eu te conheci que o povo, para passar da cidade para a Cidade das Palhas, pagava pedágio. No ombro carregado, outros de canoa, no Igarapé, que fica ali, hoje ao lado do Vivaldo Lima. Aqui no Alvorada existem algumas situações que se tornaram até meio estranhas na história do bairro. Por exemplo, a questão do nome. Tem muitas pessoas hoje que pensam que o nome do bairro do Alvorada foi dado pelo radialista J. Aquino. 1969, 1970, a maior diversão das pessoas naquela época era o rádio. Então, esse radialista tinha um programa de televisão pela manhã e era muito ouvido por todos os moradores. Já que no bairro do Alvorada não era diferente. E ele citava muito a Cidade das Palhas, na época como era chamada, como um bairro bonito que nascia junto com o sol, né? A Alvorada. Entretanto, ele não citava nome Alvorada, né? Só algum tempo depois é que, pesquisando no bairro, nós descobrimos que o nome do bairro foi dado pelo índio em homenagem à cidade de Brasília, né? Então, houve por muito tempo, até hoje, muita gente imagina, o próprio J. Aquino, a J. Aquino às vezes fala por aí que foi ele que deu o nome do bairro da Alvorada, mas a realidade é que o índio é que foi o autor do nome do bairro do Alvorada. Vários nomes recebidos pelo hoje bairro do Alvorada.